Eu queria começar com o doutor Pierpaolo, eu vou chamar de doutor, porque fica muito formal, ele não veio de terno, falei para vir de terno, não veio. Eu vim de bermuda, mas eu achei usado. E aí, este assunto da liberdade de expressão, isso tem jeito? A gente vai conviver com isso, com ataques, ou com repreensões de governos e de organizações daqui para frente? É o novo normal? Primeiro queria bom dia a todas e a todos, agradecer a Daniela pelo convite, agradecer ao Luciano ao convite e parabenizar pelo tema. Eu acho que esse tema é importante ser discutido, em especial a liberdade de expressão como um todo. Quando a gente fala em liberdade de expressão, muitas vezes a gente pensa só na imprensa e a gente esquece da liberdade de expressão artística ou acadêmica, né? E a gente acaba diminuindo um pouco o que a gente está falando. Mas basicamente, para tentar responder a tua questão e ser breve, porque eu acho que o ideal é que a gente possa fazer um debate, eu acho que tem jeito. Eu acho que a primeira sinalização do que é liberdade de expressão e quais são os limites, ela está na própria lei. Então, o que a gente tem assistido, na verdade, é que alguns grupos específicos políticos estão usando o tema liberdade de expressão para efetivamente proferir um discurso de ódio. Agora, isso pode ser feito, essa deturpação é possível. Enfim, eu sou advogado, vocês me perdoem, eu gosto muito da questão legal, mas é que a lei no Brasil, ela já oferece alguns caminhos e algumas balizas para a gente definir isso, e eu acho que é importante que a gente conheça isso até para tentar resolver. É claro que não vai resolver todos os problemas, mas basicamente, isso é bem rápido aqui, a gente tem um problema de conteúdo e de forma. A Constituição diz, a liberdade de expressão é ampla, então todo mundo tem direito a expressar o que quiser, mesmo as ideias mais estúpidas possíveis. No entanto, existem alguns limites. E esses limites estão basicamente no Código Penal e em leis especiais. Primeiro, os crimes contra a honra. Calúnia, injúria e difamação. Eu posso expressar o que eu quiser, mas eu não posso acusar alguém de um crime que eu sei que ele não cometeu, por exemplo. Isso é calúnia, isso não pode estar previsto em lei. Evidente que quando a gente está falando de personalidades políticas e públicas, isso é reduzido. Por quê? Porque em relação a essas personalidades eu tenho um direito de crítica muito mais amplo, muito mais aberto do que pessoas privadas. Mas de qualquer maneira eu tenho aqui os crimes contra a honra. Discurso de ódio, né? A gente tem uma lei, que é a Lei 7716 de 89, que diz que qualquer apologia de ódio contra determinadas raças, determinadas religiões, determinados gêneros, também é crime. Então, basicamente, fora disso, a liberdade de expressão, ela é ampla, ela é plena, mas eu tenho uns limites muito claros. Então, quando o sujeito diz que ele defende a liberdade de expressão para fazer discurso de ódio, como aconteceu nos Estados Unidos, para queimar uma cruz no quintal de alguém, que é um símbolo claro, alusivo a Ku Klux Klan, quando o sujeito prega a liberdade de expressão para fazer esse tipo de conduta, ou praticar esse tipo de conduta, ele está efetivamente incidido num crime. E quando um tribunal, um juiz, um Supremo Tribunal Federal toma medidas em relação a isso, ele não está avançando sobre a liberdade de expressão, ele está efetivamente cumprindo a lei. Agora, fora disso, o sujeito quer defender uma ideia estúpida, uma ideia imbecil, eu não vejo aqui nenhum problema, desde que ele não pratique o crime contra a honra, desde que ele não faça apologia ao crime, desde que ele não incite a agressão, a violência e o discurso de ódio. Então, veja, esses limites, para mim, eles são bastante claros. Quando a gente fala no Daniel Silveira, por exemplo, dizendo eu quero fechar o Supremo, querer fechar o Supremo está dentro da liberdade de expressão. Mas quando ele diz, eu vou lá e eu sugiro que vocês entrem no Supremo, peguem o ministro pelo pé e joguem no rio, isso já está fora da liberdade de expressão. Por quê? Porque eu estou defendendo o ódio, eu estou incitando a agressão. Então, Dani, só para te dizer, eu acho que tem aqui um limite claro previsto em lei, a gente tem que, a partir desse limite, fazer as discussões. Deixa depois a discussão sobre o procedimento, ou seja, como é que eu impeço isso nas redes sociais, que é uma outra discussão importante. Sim, eu queria que o Pedro falasse, porque é interessante isso. Existe uma lei, as leis estão ali, existem as limitações, isso tudo que você disse, mas a peça dele foi cancelada. A lei te ajudou? Queria que você contasse um pouco o que aconteceu com você e por que essa lei ela te ajudou, ela não te ajudou e como é que foi o seu suporte para isso. Olha, primeiro agradecer aqui a possibilidade de estar aqui discutindo isso. Agradecer a fala, agradecer a Manuela, enfim, Samambaia, essa possibilidade de estar aqui. Porque eu acho que bons ventos sopram novamente, mas ao mesmo tempo acho que também não é o momento da gente se iludir. Acho que justamente esse encontro vem já de encontro isso
que talvez seja o mais importante do momento, que é compreender como chegamos aqui, né? E, sobretudo, pensar, investigar e pensar em possíveis reparações para tantos danos que foram cometidos, não diria apenas nos últimos 4 anos, mas nos últimos 6, 7 anos. Na verdade, essa discussão, acho que sobre a censura, a liberdade de expressão, ela tem a ver diretamente com uma certa ideia de democracia, que no caso do Brasil, acho que, enfim, sabemos que nunca chegamos a exercê-la plenamente, né? Nas suas diferenças, na multiplicidade da sociedade brasileira, né? E então, no caso específico da peça do Caranguejo Overdrive, que acho que é o exemplo que eu vim trazer aqui, a primeira coisa que eu fico pensando, assim, que eu acho que... Desculpa, só conta um pouco o que era a sua peça e o que você falava ali. Vou contar. Mas só um ponto antes. Que acho que no campo artístico, o fundamental é a gente posicionar uma criação pensando a imaginação política. E a imaginação, necessariamente, tensiona certos pontos da realidade, certas normas, né? Então, caberia à arte, talvez, se esse espaço, talvez, essa é uma discussão jurídica, de excepcionalidade em certos pontos, justamente para poder catalisar essa imaginação política, para a gente poder imaginar outros Brasis, outros devires, outras possibilidades, né? Então, acho que esse é um ponto interessante. No caso específico, Caranguejo Overdrive, a peça é uma peça que estreou em 2015, é uma peça que vem de um processo de 10 anos de pesquisa, de um teatro independente, um teatro criado como experiência, como experimentação, e essa peça comemorou esses 10 anos de atividade em 2015. E a peça, resumidamente, aqui eu posso falar para vocês, essa peça ela parte de uma provocação do nosso baterista, um músico colaborador, nascido em Recife, de um livrozinho, um romance, né, do Josué de Castro, chamado Homens e Caranguejos. E, enfim, essa provocação nos pegou e nós resolvemos criar uma peça, Caranguejo Overdrive, que passa e reconta a história do antigo mangue do Rio de Janeiro, que, enfim, uma antiga área, o Mangal de São Diogo. Enfim, hoje é a área central, onde fica a prefeitura, ali na Presidente Vargas, Praça 11, e, enfim, e a peça narra, na realidade, a peça foi escrita bem nesse contexto das Olimpíadas, né? Foi criada nesse contexto das Olimpíadas, onde havia uma discussão sobre a cidade, uma discussão sobre a relação com a cidade, sobre o direito à cidade, e a peça narra essa primeira investida nesse processo de urbanização, ainda no século XIX, que trouxe ao Rio de Janeiro um ar mais urbano, um ar mais europeu, né? E ao mesmo tempo cometeu uma série de injustiças, uma série de violações, uma série de... Enfim, que mal ou bem a gente via espelhado também naquele momento, né? Então a peça, ela tem já uma trajetória desde 2015 muito, assim... Enfim, uma peça que nos alçou de um grupo independente para apresentá-la no Brasil, apresentá-la internacionalmente. E em 2018, nós fomos convidados para apresentar esse espetáculo na comemoração dos 30 anos do Centro Cultural Banco do Brasil. Enfim, um centro cultural de grande importância, que, enfim, nos formou, inclusive, como artista, que eu tenho tenho um grande respeito. Mas, ao mesmo tempo, fomos convidados e, enfim, nos articulamos. Nós apresentaríamos tanto o Caranguejo Overdrive quanto uma peça posterior chamada Guanabara Canibal. Ambas as peças tratam dessas relações, enfim, da dramaturgia e também de uma memória do Rio de Janeiro, uma memória das narrativas de personagens, de territórios do Rio de Janeiro. E uma semana antes da peça ser apresentada, nós recebemos, né, do produtor que fazia a mediação com o CCBB, de que o Caranguejo não poderia ser apresentado, né? O que significa isso, né? Que é uma peça que faz parte de um repertório, uma peça que estreou em 2015, estávamos em 2018, já tínhamos mobilizado uma equipe, já tínhamos ensaiado com os atores, o contrato assinado, inclusive, e que subitamente a gente se deparou com essa interrupção, com esse cancelamento arbitrário, né? Isso nos causou muita revolta, porque desde 2016 nós já acompanhávamos casos, como vou citar, da Renata Carvalho, do Evangelho segundo Jesus Cristo, que vinha sofrendo perseguições, do caso do Wagner Schwartz, da Performa Labette, né? Tudo isso anterior. E nesse ano de 2018, outros casos também, como o Clown de Shakespeare também, na Caixa Cultural, a Motosserra também, que é um grupo de São Paulo, que tinha tido uma questão também com a Funarte, e logo em seguida
nos chamou a atenção que esse cancelamento arbitrário estava justamente dentro de uma cena de censura, né? de um momento onde a censura estava se colocando de uma maneira diferente, uma nova modalidade de censura, né? Assim, o que nós fizemos? Nós primeiro ficamos assim, muito... Antes assim, o que tinha na peça de errado? Bom, vamos lá. A peça trata tem uma visão extremamente crítica sobre a memória, exclusivamente ali do Rio de Janeiro. É uma peça que tem a peça também trata da Guerra do Paraguai. Então, é uma peça que tem, na verdade, uma revisão, um olhar crítico sobre a história do Brasil. Primeiro ponto. Mas especificamente nessa peça, ela tem um momento que é uma peça que tem uma dramaturgia aberta. Então tem um momento nessa peça que uma das personagens vai contar ao Cosme, esse ex-combatente da Guerra do Paraguai que volta à cidade do Rio de Janeiro e quando encontra uma cidade toda transformada, onde o mangue já não está mais lá, onde o processo de urbanização avançou, ela resolve narrar o que aconteceu ali naquela cena. E essa narrativa é uma narrativa poética, aberta, mas que a atriz faz numa espécie de improviso uma espécie de paródia da história política do Brasil desde da redemocratização, né? Ela fala lá do comício, das diretas já, até os eventos mais recentes da política brasileira. Então é um improviso. Usando os nomes reais. Usando os nomes reais, não, falando da história, contando, na verdade, quase que assim, vou dar um exemplo, ela vai passando cada um dos presidentes. Então, quando, por exemplo, ela vai falar do Collor, ela fala, enfim, da casa da Dinda, como uma paródia. Vai falar do Itamar, fala do evento do Itamar da Avenida Sapucaí, né? O caso lá da Lilian Ramos. Ela vai falar enfim, ela vai fazer uma espécie de paródia dos presidentes, então algo assim, extremamente, enfim, afiado no sentido da crítica, mas ao mesmo tempo muito bem humorado, com eventos e... Pois não? Não fala. É irreal, assim, com eventos amplamente divulgados, reportados, e com bastante ironia, ela consegue comprimir o discurso dela num improviso muito, muito cativante. Em 10, 15 minutos ela faz esse resumo crítico e ao mesmo tempo bem humorado da história do Brasil. Nós estreamos a peça no final do governo Dilma e apresentamos a peça centenas de vezes. E não tivemos nenhum problema, né? Apresentamos a peça também depois do golpe, no período Temer, e não tivemos nenhum problema. Apresentamos a peça, inclusive, em instituições de cultura da União, né? Assim. E em 2018, recebemos essa notícia do cancelamento. Como se recebe uma notícia dessa? Você pega o telefone e alguém te liga e fala, opa, aqui é do CCBB e você está cancelado? É sempre pelos corredores, como age esse tipo de censura. É sempre uma informação meio falada assim ao pé do ouvido. Olha, eu soube que a peça foi cancelada. E quando eu soube, aí imediatamente eu falei com o produtor me confirmou. Então uma pessoa, na verdade uma colega que estava ensaiando numa sala ao lado, falou isso comigo, eu já estranhei. A gente imediatamente redigiu uma carta que se tornou pública. Essa carta provocou muitos, enfim, é uma carta que acho que mobilizou muito da opinião pública no momento, né? Assim, jornalistas, artistas que se solidarizaram. Isso chamou a atenção do CCBB. Nós realizamos, em protesto, na frente do CCBB, um evento onde a gente encenou a peça, e não só encenou a peça, como chamou, enfim, pessoas importantes, representantes da sociedade para falar. Enfim, foi um grande evento. E nesse momento, e esse evento tinha como finalidade justamente porque o CCBB se silenciou diante desse nosso questionamento. Então esse evento tinha como função mobilizar ainda mais para exigir uma resposta. E eles emitiram uma resposta. Na verdade, o argumento deles é que tem uma cláusula criada, enfim, acho que não sei, em 2015 ou 2016, acho que ainda no governo Dilma, não, então antes, 2014, por aí, que impediria obras artísticas de emitirem opiniões político-partidárias no CCBB. Né? Essa cláusula nunca antes foi usada em nenhum outro momento, em nenhuma outra obra. O que nós fizemos? Aí, voltando à sua pergunta inicial, já tentando concluir também aqui o pensamento, porque é muita coisa.
Você me perguntou sobre a questão da lei e quanto que... Essa lei citada pelo Pia, ela te ajudou? Ela serviu para alguma coisa? Antevendo, assim, ou percebendo esse cenário já de recrudescimento da questão da liberdade de expressão, da censura, nós, orientados pela nossa produtora, que também é a produtora, a Gabi, que enfim, também é produtora da Renata Carvalho, também é produtora do Wagner Schwartz, que nós fôssemos ao Ministério Público fazer uma denúncia. E nós fomos ao Ministério Público, fizemos uma denúncia. O Ministério Público investigou durante 1 ano esse caso. Enfim, eu fui lá depor, todos os atores e agentes ali daquela situação. Vocês acusaram de censura? Não, nós denunciamos que houve, na verdade, uma censura. Né, assim, então, e o que aconteceu? O Ministério Público investigou durante 1 ano esse caso e concluiu que sim, que houve censura. Que houve censura, isso se tornou uma ação pública. Então, no final do ano passado, eu participei de uma primeira audiência, na qualidade de informante. Então, é um caso do MPF contra a AGU e o CCBB. E esse processo está rolando. Na verdade, ele deve ir para a 2ª instância e acredito que é um processo que deve se estender. Então, nesse caso, te respondendo, sim. Acho que apesar, enfim, da gente presenciar um Estado que historicamente, né, nunca foi muito aliado da sua sociedade, né, assim, que persegue, que criminaliza, mata, como é possível ver, né, assim, nesse caso, acho que assim, o Ministério Público ele agiu de uma maneira, enfim, de uma maneira importante, de uma maneira significativa, no sentido dessa luta da liberdade de expressão. Né? Tem 3 anos esse episódio e ele ainda... 3 ou 4 anos. E você nunca mais montou essa peça? Não, nós montamos. Nós fomos convidados para fazer a peça em alguns festivais que justamente, enfim, levantavam o tema da liberdade de expressão, Verão Sem Censura, no CCSP em São Paulo, depois num festival em Niterói. Enfim, a peça continua viva. É claro que o que aconteceu com a cultura nos últimos 4 anos, o que se intensificou, foi um desmonte, uma destruição, uma coisa seríssima, sobretudo de asfixia financeira. Sim. Agora, essa é uma pergunta curiosa. Por isso que a peça não acontece mais, porque tudo foi desmantelado. Nessa ação, quem é o agente que vocês acusam? É um funcionário do CCBB ou é o CCBB... A censura não é crime. A censura não é um crime. Isso é um ponto importante. É um ato, no caso do CCBB, por ser um órgão público, é um ato de improbidade administrativa. Né? Então esse é um primeiro ponto. Na verdade, o que a gente pede, na verdade, o que o Ministério Público pede, é uma coisa como reparação, não é nenhuma grana, não é nada disso. É simplesmente a possibilidade daquele contrato assinado que foi cancelado de uma maneira arbitrária, possa acontecer, de que a gente possa apresentar a peça lá, que possa remunerar os atores e artistas da peça que contavam com isso, que sofreram danos materiais nesse caso, e os danos morais, é claro que sim, porque o tipo de estresse, o tipo de exposição e de vulnerabilidade que você assume, né, quando isso ganha uma proporção maior, quando isso entra de fato no debate público, em termos de internet, em termos de ataque. E claro, é um sinal, você está sinalizando para as outras pessoas que estão montando peças iguais a essa, que a coisa você tem que pensar 2 vezes. Movida por uma história que eu descobri do meu pai, que foi um perseguido político na época da ditadura, nós encontramos documentos e provas de uma investigação de um grupo político que ele fazia parte. Quando a gente se deparou com esse material de perseguição, a gente logo criou uma analogia com textos teatrais, porque toda a investigação que se tem dos casos de grupos perseguidos da época da ditadura é feito em formas de relatos descritivos de personagens, pessoas, cenários, o que faziam, como se locomoviam, como se moviam, como se organizavam. E quando a gente se deparou com esse material, eu percebi de cara uma distinção de como o Estado dividia os grupos entre uma guerrilha armada e grupos com uma guerra psicológica. Então, no momento, em 2019, quando a gente se deparou com esse material familiar, a gente já estava percebendo uma atualização dessa guerra cultural que a gente estava vivendo. Então,
Então a gente se deparou com uma censura de uma época da ditadura e falou, gente, mas alguma coisa está sendo revivida agora. E não pudemos escapar. A gente olhou esse assunto e decidiu fazer uma peça a partir de uma descentralização da criação. Criamos umas oficinas em diferentes territórios da cidade do Rio de Janeiro e convidamos os artistas a poder articular novos pensamentos sobre a história que estava sendo contada e sobre a história que estava desejando se repetir. Quando a gente pega esse tema político e traz para o momento atual, a gente criou um desejo muito grande de quebrar com essa ilusão da plateia e do público. Então a nossa peça, ela se propunha a ser realizada numa roda de conversa, com o seguinte questionamento. A gente falava, estamos aqui numa roda, porque a peça que a gente ia montar, ela não pôde acontecer. Então eu queria perguntar o porquê que vocês acham que essa peça não pôde acontecer. E desde a primeira apresentação já vinham vozes completamente dissonantes. Algumas pessoas falavam essa peça foi censurada e outras pessoas falavam não existe censura no Brasil. E daí para ladeira abaixo, nesse lugar de nós atuantes termos que mediar diferentes interpretações sobre um Brasil que estava assim urgindo por uma união de pensamentos, onde estava, né, cada vez mais divergente, onde estava todo mundo brigando. Então, ao invés da gente fugir desses pensamentos diferentes, a gente quis trazer todos eles para uma cena e dialogar, e fazer com que fosse possível pensamentos contrariantes estarem juntos e sem um lugar crítico, porque logo vai para uma briga, né, para uma discussão. E tivemos muitas discussões nesse espetáculo, tivemos diversos advogados, tivemos pessoas que foram torturadas, tivemos familiares de torturados, tivemos pessoas de extrema direita. Então foi bem desafiador a gente trazer uma história que já estava no passado para um momento atual de uma repressão gigantesca que vinha do espetáculo do Pedro e de outros dezenas de casos que o Mobile até pôde relatar. Então eu sinto que o meu posicionamento enquanto artista, ele vai muito mais no caminho do diálogo do que da exclusão da palavra, do que da separação das ideias. E eu acho que essa mesa aqui hoje também, né, fala da liberdade de expressão e diálogo. Então eu trouxe até um trecho da crítica que o Patrick Pessoa fez sobre essa peça e publicou na Cobogó, que fala justamente sobre essa possibilidade do diálogo como uma ferramenta de construção de novos imaginários. Então, ele traz aqui A Prova de Amor, é uma peça que é uma roda de conversa. Antes dos últimos episódios envolvendo a censura de tantas peças Brasil afora, inclusive Caranguejo Overdrive, a ideia desse espetáculo era fazer um debate sobre uma peça que não pôde acontecer. O espetáculo efetivamente se abre para uma recepção dissonante. Como os atores que colaboram na construção da peça, também nós públicos somos convertidos a mimeógrafos ambulantes. Imaginar que alguém possa ter sido preso, torturado, até mesmo assassinado por uma ação de alcance subversivo tão limitado como difundir ideias, arrepia os cabelos dos espectadores que hoje assistem a tantos artistas serem silenciados. E a pergunta que ele deixa é: por que os poderosos têm sempre tanto medo da arte e dos artistas? Só um complemento, porque nesse caso, esse grupo subversivo era um grupo de guerra psicológica, que na verdade é um grupo de adolescentes, jovens, muito jovens, nos anos 60, 70, na verdade já, que se reuniam simplesmente para divulgar, fazer pensamento e divulgar como mimeógrafo, por isso que as suas ideias. Então, que as pessoas estavam sendo perseguidas, torturadas, que não se trata da guerra de guerrilha, mas uma guerra psicológica, né? Que estavam sendo torturados assim, por difundir ideias, né? Assim, por fazer uma crítica e usar as ideias como armas, né? Isso é interessante, porque tem medo da cultura. E uma das coisas, assim, nesses últimos anos, houve 2 episódios no âmbito da cultura que viraram assim, no manual do negacionista, do apoiante de ultradireita, que é
sempre citar aquela peça que todo mundo ficava pelado e falava assim que um enfiava o dedo no outro, não sei o quê. Isso virou um ícone. E a outra coisa, a Lei Rouanet, né? Que foram duas coisas assim, como se fosse a grande farra, a grande Gomorra, Sodoma e Gomorra ali dessa gente, né? E aí eu volto ao Pir, com aquela coisa que você comentou para a gente voltar. Você disse, explicou, existe a lei, não sei o quê, mas como que faz isso? Porque assim, uma das coisas que todo mundo fala assim, existe metade do Brasil, né, que compactua com essas ideias e não gosta de quem pensa diferente, né? Então, assim, essa ideia também de que as coisas vão 1º de janeiro, né, desce um unicórnio e tudo fica normal e as pessoas começam a achar que está tudo incrível de novo, ela é ingênua, né? E como que faz isso? Quer dizer, como é que muda se você tem ainda, por exemplo, a pessoa que falou que cancelava a peça no CCBB, vamos dizer, se é uma pessoa, se existe se pode personificar isso, ela segue lá, né? E ela continua pensando daquela maneira. Ela é isso assim, como é que isso aí é o governo mesmo, é o timoneiro que vai dar, ou como as leis são usadas quando também interessa? Queria que você desenvolvesse um pouco isso. A gente já falou pra frente, tentar apresentar soluções, mas eu juro pra você, fiquei pensando a noite inteira como tentar fazer isso, enfim. Mas eu antes só queria pegar um finalzinho do que você disse. Eu acho que a função da arte é realmente dar esse grito de alerta e incomodar alguns setores da sociedade. Eu não me lembro, eu acho que é Luiz Borgosi que falava uma frase que sempre me pegou muito, ele dizia, a arte ela é grito, né? Ela não é acomodação. E ela falava algo muito forte, ela falava, a arte cômoda deixa como uma maldição o quarto onde a humanidade agoniza. Ou seja, ela não serve para absolutamente nada. A arte tem que ser algo que choca. E sempre chocou, assim como a imprensa sempre incomodou os governos. Ou seja, esse incômodo faz parte da vida social. O que começa a gerar um problema é quando o governo estrutura formas de censurar, de cercear tanto a arte quanto a atividade jornalística. E aí eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, porque essa censura sofreu um redesenho, um remodelamento. A censura na época da ditadura militar era uma censura crassa, expressa. Ela vinha através de decretos, de lei e de repressão policial. O que a gente veio assistindo nos últimos tempos é uma sofisticação dessa censura, porque ela não se apresenta mais como uma repressão. Ela se apresenta, como você diz, no fechamento de formas de financiamento. Então eu vou remodelar a Lei Rouanet, não para solucionar os problemas que eventualmente existem na Lei Rouanet, mas sim para asfixiar todo aquele tipo de cultura que não seja cômoda, e a gente percebe isso em qualquer estudo, em qualquer análise que a gente faça, e também na forma de uma intimidação, mas não é uma intimidação direta pelo Estado. Às vezes tá? Mas é uma intimidação de você organizar certas milícias, físicas ou virtuais, para intimidar aquele que incomoda. E Dani, você sabe bem, porque uma série de colegas seus sofreram esse tipo de situação. Então o jornalista faz uma matéria que incomoda, faz uma crítica que incomoda, não é mais o governante que manda a polícia instaurar um inquérito, mais uma vez, às vezes isso acontece, mas mais do que isso, é uma milícia virtual gigantesca que expõe o nome, expõe o endereço, expõe onde o filho estuda, e isso faz com que não aquela matéria seja objeto de censura, mas faz com que aquele profissional se intimide de continuar exercendo a sua profissão da forma como ele deve exercer. Eu conheço, eu me lembro do caso, para citar um caso aqui, da Elvira Lobato, que todo mundo aqui conhece, que ela fez uma matéria contra determinada igreja, que efetivamente agia de uma forma, no mínimo, criticável, e essa igreja acabou insuflando os seus seguidores para entrarem com ações civis e criminais contra essa jornalista em todo o país. Então ela tinha mais de 200 ações cíveis e criminais contra ela, todas foram arquivadas porque não tinha o menor sentido, mas a gente conhece a advogada dela, que tinha situações em que cada dia ela tinha 3 ou 4 audiências, uma em Roraima, outra no Amapá, outra no Rio Grande do Sul.
Veja, isso fez com que aquela matéria saísse do ar? Não, mas fez com que a Elvira deixasse de agir daquela forma. Quantos jornalistas não foram para o exterior, deixaram a profissão, acabaram não agindo de maneira aguerrida por conta desse tipo de prática, desse tipo de atuação que efetivamente acaba com a manifestação artística e a manifestação jornalística. Então a gente tem que tomar cuidado porque isso tem um nome, isso é censura, isso é intimidação. Agora, Dani, como é que a gente consegue caminhar em relação a isso? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente parou de afundar. Isso já é um bom começo. Ou seja, a gente estava no fundo do poço e parou de cavar. Eu já acho que é um bom... Agora, a partir daí, como é que a gente sobe? Eu acho que a gente precisa rever toda essa parte de financiamento, democratizar o financiamento, discutir, republicanizar a questão do financiamento. E, em segundo lugar, a gente aí sim precisa rever a legislação para que essa intimidação via redes sociais ela seja evitada. Aqui eu acho, veja, eu sou advogado criminalista, eu não gosto de direito penal. Eu acho que o direito penal não é a solução para as coisas. A gente usar o direito penal para resolver os problemas do país não é uma boa solução. Agora, tem situações em que o direito penal talvez seja necessário. Em português, claro, você diz o seguinte: as coisas só mudam se você mandar para a cadeia ou se doer no bolso. Veja, eu acho que no caso dessas milícias digitais, e a gente tem experiência própria com isso, quando chega um oficial de justiça, com uma viatura, um policial com uma viatura para intimar o sujeito para ele depor, ele simplesmente para. Então, eu acho que sim, nesse caso a gente precisa sim, e a gente fez isso com vários jornalistas, de entrar com ações, entrar com representações, mobilizar a polícia, porque, mais uma vez, é crime o que as pessoas fazem. A gente está falando de ameaça, a gente está falando de extorsão, a gente está falando de constrangimento ilegal. Então é crime, a gente não está inventando aqui lei. E quando há efetivamente uma atuação policial, essas pessoas, tirando, enfim, o Roberto Jefferson, mas em regra, elas se intimidam com esse tipo de prática e efetivamente... Então aqui eu acho, infelizmente, acho que o direito penal só serve para situações muito graves, mas aqui a gente tem um cerceamento claro e efetivo do jornalismo e da manifestação artística. Então, quando essa liberdade de expressão, quando essa prática se transforma em ameaça, quando se transforma em censura clara, aí eu acho que a gente precisa utilizar desse meio triste, terrível, mas que em certas situações é necessário. Manuela, você ia falar alguma coisa? Eu queria completar justamente essa fala do medo que querem provocar em nós artistas na nossa expressão, e isso vai dando sequência àquela problemática que Djamila Ribeiro traz do problema de uma história única. Então, a partir do momento em que a gente é censurado, a gente vai começando a tolir o que é possível dizer e quem é possível falar. E agora nas redes sociais, ainda mais com esse multirão de jovens, porque são pessoas muito novas que já estão na internet caindo em cima dos artistas e de coisas que não foram nem vistas. Eu acredito que tem aí sim esse papel, para além do jurídico, de uma união dos grupos mesmo, assim, de uma ação realmente da rua, de realização de protestos, de junção de grupos que agora já estão espalhados em diversas cidades, que a gente pode se conectar e realmente ir para um certo de fronte mesmo, porque se a gente não tiver ali com o nosso corpo em cena, a gente vai estar com esse corpo cerceado. Mas eu acho que esse é um ponto também que desculpa, mas é que acho que é interessante pensar no caso específico das artes cênicas, né? Que são corpos, né? Tanto teatro como dança, performance, são corpos que estão ali expostos, né? São corpos que estão vulneráveis, né? Assim, diferente de outras linguagens, né? E a gente está falando que não só de intimidação, de constrangimento, desse tipo de tensão, mas também de uma sociedade cada vez mais armada. Então, assim, a gente tem que pensar isso assim, de uma maneira muito séria. Como que a gente consegue preservar esses corpos em cena de uma maneira realmente segura, de modo realmente a chegar nesse ponto de imaginar poeticamente, politicamente. Mas, por exemplo, isso é curioso. Fiquei imaginando você falando assim, né, de ter uma coisa segura. Sim. Você já passou na tua cabeça, por exemplo, você está montando uma peça, né, depois que você estava fazendo esse espetáculo em algum lugar e entra alguém com aquela camisa verde e amarela, não é Copa, né, não era Copa. Você já ficava assim, isso te deixava de sobreaviso ali? Olha, eu fiz um trabalho em 2017, chamado Tripas, que era, na verdade, um monólogo com meu pai.
É uma peça, enfim, que narrava muito a relação entre pai e filho num mundo onde um mundo patriarcal tardio, né? Onde ser pai é algo sempre identificado com uma estrutura violenta, punitiva e etc. Essa peça ela terminava com uma performance, era em cima de uma estrutura de espuma 4x4, o público ficava em torno, era convidado a habitar essa espuma, e eu dava um beijo no meu pai, um beijo, era uma performance que era um beijo infinito. Como uma espécie de dança de luta, nós ficávamos conectados pela boca, dançando e ao mesmo tempo duelando em volta ao público. Era uma situação extremamente vulnerável. Assim, porque a gente estava cercado de um público, a peça começou sendo feita para 30 pessoas, depois a gente começou a abrir, fazer para 50, 100, 150 pessoas, chegamos a fazer 300 pessoas. Então assim, entre 300 pessoas você não sabe quem está lá, entendeu? E no sentido que, assim, que existe um espaço de experimentação e de liberdade artística que eu defendo, e acho que o teatro é um espaço, as artes, de modo geral, é um espaço que é um espaço imprescindível para uma sociedade que quer e deve se imaginar de outras possibilidades, de outros modos. Né? O espaço da criação do teatro, o espaço poético, fala sobre isso. Então, assim, se esse espaço é constrangido, como é que você imagina outras possibilidades para esse país? Outros modos de organização para essa sociedade? Quer dizer, um país, uma nação que tem isso reprimido, assim, tá fadado a um fracasso, a doença. É uma doença da sua alma coletiva, entendeu? Então, nesse caso específico do Tripas, a gente passou por alguns constrangimentos. Mas também é importante falar por muitas demonstrações também de amor e afeto. Né? Quando acontecia essa performance, enfim, tem todo um desenrolar da peça que não me cabe falar aqui, mas essa situação bastante exposta, de um pai e um filho conectados pela boca dançando em cima dessa coisa. Então a situação que a gente viveu, muitas manifestações belas também, de acolhimento e de cumplicidade, de solidariedade, né? De estar junto, que é o que a gente sempre espera, mas em alguns momentos também situações de constrangimento, né? Assim, situações onde, enfim, nos atacavam, tipo, batiam a porta, porque, só para explicar melhor, para não ficar tão solto, essa peça acabava com essa performance, e a gente ficava nessa dança, se beijando, até o último espectador sair do teatro. Então era uma performance duracional, ou seja, ela durava um tempo que dependia da resposta do público em relação à recepção dessa performance. Né? Então, em alguns casos, nunca sofremos um caso de uma intervenção ou de uma violência física, mas em muitos casos tivemos que ouvir manifestações bastante violentas, bastante agressivas. Eu só queria completar e isso também. Hoje, eu não sei se eu faria essa performance no momento que o Brasil... Porque eu acho que a gente tem uma população armada. E isso, eu acho que isso está na pauta da discussão sobre o futuro. Tem que controlar essas armas todas. Na verdade, assim, que não é possível um país que vive... enfim, é isso. Eu tive um cliente que era ator e levou um soco enquanto estava atuando no palco. O sujeito faz 2 anos, já nessa época que você mencionou. Ele levantou da plateia, subiu e deu um soco nele. E ele falou o quê? Ele estava fazendo o quê? Eu não me lembro exatamente, mas era uma peça, não era nada perto da performance do Pedro. Essa sem vergonhice que o Pedro fez. Não, assim, mas era uma coisa muito mais light do ponto de vista dessas pessoas da recepção, e o sujeito subiu, deu um soco nele, e o shopping não tem imagem de câmera e nem imagem do carro do sujeito, não conseguiu descobrir quem é aquela pessoa, ou seja, é algo chocante. Desculpa, eu só quis dar esse exemplo porque eu achei... Posso só complementar uma outra coisa? Acho que o que a gente percebe, assim, que eu acho que, puxando até o gancho também da discussão desse passado mal elaborado, que é um passado de autoritarismo, da ditadura militar, civil-militar, né, que eu acho que na verdade é isso que toca, né? Eu acho que isso que a eleição de Bolsonaro sinaliza, né, de um passado que não foi elaborado por uma sociedade juridicamente, simbolicamente, né? Mas eu acho que nos anos 70 para cá, eu acho que se avançou muito no debate sobre a liberdade de imprensa. Queria puxar um pouco também isso. Mas eu acho que a cultura, nesses últimos anos, assumiu uma vanguarda, a imprensa também, mas a cultura assumiu uma vanguarda, um lugar de resistência muito ativo. Muito ativo. E nós, ao mesmo tempo,
Eu acho que toda essa situação serve para a gente poder refletir de que modo, assim como a liberdade de imprensa, essa construção dessa ideia foi sendo elaborada ao longo da história nas últimas décadas, eu acho que a partir de agora nós temos que entender como que a expressão artística, a cultura, pode ser salvaguardada no seu trabalho, no seu emprego, porque isso é importante falar. E né? não só por quem é da arte, né? Não, pela sociedade. Quer dizer, os artistas, a arte, a cultura, quer dizer, a discussão que se tem hoje é pensá-lo como, quer dizer, somos Utilidade pública. Somos trabalhadores. Estamos exercendo um trabalho ali, uma atividade, né? Uma atividade profissional. Então, como essa atividade profissional pode e deve ser resguardada, salvaguardada pelo Estado, né? E pelas leis. Eu acho que esse é o avanço, me parece. Certo.